Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Dizem que somos todos pessoas únicas na Terra, mas há algumas pessoas que parecem muito diferentes das outras. Em alguns casos, não há muito que você possa fazer sobre isso porque você nasceu assim. Jackson Boyle era um menino de 5 anos que infelizmente teve uma vida muito curta. Ele nasceu com microhidranencefalia, um raro defeito congênito que o fez perder 80% do cérebro e apenas uma parte do crânio permaneceu. O prognóstico de Jackson era sombrio. Embora tenha vivido apenas 5 anos, ele era conhecido como Menino Milagre por causa de sua notável força e habilidades intelectuais. Embora ele não pudesse andar ou falar, os pais de Jackson compartilharam seus muitos marcos em sua página no Facebook. Por meio de fotos e vídeos, os seguidores viram Jackson se comunicando por meio de sons e contato visual, sorrindo e levando alegria para quem estava ao seu redor. A história do menino aumentou a conscientização para aqueles que também tinham essa condição rara e enfatizou as necessidades únicas que eram necessárias. As pessoas nascidas com microhidranencefalia geralmente têm um crânio anormalmente pequeno e, em casos graves, apenas uma pequena parte do crânio ou tecido cerebral está faltando, como foi o caso de Jackson. A condição afetou apenas algumas centenas de pessoas em todo o mundo, tornando-a excepcionalmente rara. Na Indonésia, um bebê nasceu com uma condição médica rara e complexa em que seu irmão gêmeo não se desenvolveu totalmente no útero. Como resultado, eles tinham 2 faces e 2 cérebros com apenas uma cabeça. O bebê chamado Jilang Andika é tecnicamente classificado como um gêmeo siamês, mas tem apenas um corpo com 2 braços e 2 pernas, tornando isso extremamente raro. Devido ao seu estado, Jilang não pode se amamentar e tem que receber leite por sonda. Os médicos de sua área disseram a seus pais, Enilassari e Mustafa, que eles não podem operar porque sua condição é tão rara que eles não têm certeza se ele conseguirá sobreviver por muito tempo. A hidrocefalia causada pelo acúmulo de líquido no cérebro também é uma complicação com a qual Jilang tem que lidar. Esta condição médica pode causar dificuldade de aprendizagem, fala, visão ou problemas de memória ou epilepsia em muitos recém-nascidos. Esse é um daqueles casos dignos de um episódio inteiro de Grey's Anatomy. Jessica Brett, uma menina de 9 anos de Lincoln, no Reino Unido, passou por uma operação inovadora de balão para remover uma grande marca de nascença em seu couro cabeludo. Os médicos temiam que a marca de nascença pudesse se tornar cancerosa, e os tratamentos tradicionais, como enxertos de pele, não eram viáveis devido à grande superfície da pele que precisava ser coberta. Em vez disso, os especialistas usaram uma técnica inovadora para inserir 4 balões sob o couro cabeludo de Jessica para esticar a pele. Após 6 meses, o excesso de tecido cutâneo criado pelos balões foi utilizado para substituir a marca de nascença. O procedimento foi o primeiro no Reino Unido e só havia sido tentado uma vez nos Estados Unidos. A mãe de Jessica, Becky, falou sobre a coragem de sua filha durante o longo processo e como ela superou isso. Desde então, Jessica cortou o cabelo no estilo de sua estrela pop favorita, Jessie J, e embora ela tenha cicatrizes, elas estão desaparecendo rapidamente. O procedimento com balão foi considerado um sucesso e pode oferecer esperança para outras pessoas com condições semelhantes. Os professores servem como um pouco dos nossos pais na escola, mas e se eles realmente se tornassem nossos pais? Um adolescente finalmente encontrou um lar permanente graças à sua ex-professora que se tornou sua mãe adotiva. Anthony, de 16 anos, estava em um orfanato desde os 9. Sua jornada começou em novembro, quando ele cruzou com Barry, que foi seu professor de inglês. Depois de um tempo, o vínculo entre eles ficou tão forte que Anthony abordou Barry com um pedido de mudança de vida. Ele pediu que ela o adotasse. Num gesto comovente, Anthony presenteou sua professora com um site no qual pedia que ela o adotasse. Inicialmente, Barry não olhou para ele e disse que só iria revisá-lo depois que ele tivesse concluído todas as suas tarefas. No final das contas, ela decidiu concordar com o pedido dele e tornou-se oficialmente a mãe de Anthony. Conheça Zac Brown, um menino apelidado de Tubarão porque tem dente de tubarão. Este menino de 8 anos notou um dia que tinha dentes extras. Na verdade, os dentes novos e adultos atrás dos dentes de leite estavam crescendo sem empurrá-los para fora. Fora isso, Zac é um menino normal, mas a fileira extra de dentes é muito original. Segundo o próprio Zac, uma fileira extra de dentes não dói e nem tem problemas para comer. Embora Zac seja proclamado como tubarão e o menino com dentes de tubarão, seus dentes não são tão afiados quanto os de um tubarão. A única coisa que ele não gosta em sua singularidade
é que ele tem que escovar os dentes por mais tempo do que o normal. Conheça Jare Ijalana, uma menina de 5 anos da Nigéria que detém o título de menina mais bonita do mundo. Seu cabelo encaracolado e olhos grandes podem encantar qualquer um. Então, não é de admirar que ela tenha esse título. Não há como negar que ela tem uma aparência extraordinária, e graças a isso recebeu muitas ofertas de agências de modelos de todo o mundo. Uma garotinha que recebe elogios todos os dias por seus lindos olhos de conto de fadas é uma das crianças mais únicas do mundo. Mas sua vida não é tão pitoresca quanto algumas pessoas podem pensar. Melanie Dickerson nasceu com síndrome de Axenfeld-Rieger. Sua aparência marcante, com olhos extraordinariamente grandes, chamou a atenção nas redes sociais. Embora seus olhos possam causar problemas de saúde, incluindo glaucoma, a família de Melanie está empenhada em fornecer a ela os cuidados e o apoio de que ela precisa. A síndrome de Axenfeld-Rieger, também conhecida como ARS, é um distúrbio genético complexo e raro, que pode ser difícil de diagnosticar e tratar. É causada por anormalidades em certos genes que desempenham um papel na formação dos olhos e da face durante o desenvolvimento embrionário. A ARS é caracterizada por malformação da íris, córnea e cristalino. Pessoas com ARS também podem sofrer de anormalidades dentárias e defeitos cardíacos. Kate Grenfell é uma jovem do Texas que corajosamente luta contra uma condição médica misteriosa e sem nome que nunca foi vista antes. Os pais de Kate defendem incansavelmente seus cuidados e tratamento. Eles viajaram para a Mayo Clinic, um dos principais hospitais da América para pesquisa genética, mas os resultados foram inconclusivos. Os médicos trabalham com a família de Kate para controlar seus sintomas, que atualmente incluem atrasos no desenvolvimento, convulsões epiléticas, tubos de alimentação para nutrição e suporte respiratório. Embora a condição de Kate permaneça sem nome, sua família compartilhou sua história na esperança de aumentar a conscientização e se conectar com outras famílias que possam ter uma experiência semelhante. A condição de Kate exigiu que ela se submetesse a inúmeras cirurgias para ajudar com o refluxo. Ela também fez outras cirurgias para resolver seus problemas de alimentação e digestivos. Seus pais compartilharam em uma entrevista que a menina passou por mais cirurgias do que um adulto comum. Lucy Pierce é uma adolescente de Sheffield, South Yorkshire, que tem uma doença de pele rara chamada dermatografia. Esta condição causa uma reação alérgica em que as células abaixo da superfície da pele liberam histamina a menor pressão, resultando em erupção na pele com coceira. No entanto, Lucy usa sua condição a seu favor, usando o braço como bloco de notas para estudar para o exame. Ela escreve material de estudo na pele e descobre que se lembra das informações com muito mais facilidade. As anotações, no entanto, desaparecem após 30 minutos, permitindo que ela teste sua memória e revise com eficiência. Lucy foi diagnosticada com dermatografia há 3 anos e inicialmente ficou preocupada com o que estava acontecendo com seu corpo, mas ela passou a amar sua condição e acha que isso é útil para aprender informações importantes. Ela pode desenhar e escrever com os dedos, deixando uma marca duradoura. Lucy espera ir para a universidade para estudar odontologia e continua a usar a pele como ferramenta de estudo. Em uma comovente reviravolta do destino, uma história verídica saída de um filme de Hollywood se desenrolou anos atrás em uma movimentada estação de trem na China. Uma garotinha de casaco azul de apenas 1 mês foi abandonada em uma caixa de papelão. Um estranho encontrou a bebê abandonada e a levou para um orfanato. Do outro lado do mundo, Chuck e Kim Walker estavam numa encruzilhada. Após o nascimento do primeiro filho e a trágica perda do segundo, a família ansiava pela conclusão. No ano 2000, acolheram a primeira filha por adoção, mas queriam mais. A família Walker foi cativada por inúmeras histórias de meninas chinesas que procuravam desesperadamente um lar permanente, muitas delas abandonadas ao destino. Eles foram encontrar com ninguém menos que a mesma menina abandonada naquela estação de trem. Eles a chamaram de Mackenzie Grace. Quando Mackenzie entrou em sua nova casa, ela se apaixonou pelo velho carrilhão da cozinha. Você acredita que lobisomens existem? Não? Bem, talvez depois de ver um menino chamado Lalit Patidar você vai, porque esse menino indiano é chamado de lobisomem por ter pelos por todo o corpo. Até os médicos ficaram surpresos quando viram que seu rosto, braços e outras partes do corpo estão cobertos com uma quantidade bastante espessa de pelos de 5 centímetros de comprimento. Além disso, o cabelo continuaria a crescer sem parar. Surpreendentemente, as crianças na escola não se atrevem a zombar do menino. Na verdade, ele é um garoto muito popular que quer se tornar um policial um dia.
No entanto, sua singularidade faz com que ele tenha problemas de saúde às vezes, pois o cabelo é muito comprido e causa dificuldades na respiração e na visão. Nem preciso dizer que os pais de Lalit estão tentando encontrar uma cura para o filho. Mas por enquanto, todos os médicos dizem que não há cura para a doença. Tres Johnson é mais do que apenas um garoto incomum, porque ele literalmente tem duas faces. Ele nasceu com uma condição rara chamada duplicação crâniofacial. Os médicos ficaram extremamente pessimistas quando o menino nasceu e explicaram aos pais que o filho provavelmente não sobreviveria. No entanto, Tres não desistiu e em 2017 comemorou seu 13º aniversário. Que milagre, não é? Landon Johnson era um menino de 7 anos de Lincolnton, Carolina do Norte, que tinha uma forma rara de nanismo chamada MVID. Essa condição afeta o sistema digestivo e pode dificultar a absorção de nutrientes pelos indivíduos. É uma doença genética rara que afeta o revestimento do intestino. Isso pode levar a desnutrição grave e outras complicações. Geralmente é diagnosticado na infância e pode ser fatal. Apesar disso, Landon era conhecido por seu sorriso radiante e personalidade contagiante. Segundo a família, ele teve um grande impacto em suas vidas e na comunidade de sua aldeia. A família de Landon acabou criando uma página no Facebook para compartilhar sua jornada e aumentar a conscientização sobre sua condição. Outro caso bem conhecido de MVID é o de Jacob Giesel, diagnosticado no nascimento e apresentado em um documentário chamado Good Reaction. O documentário descreve a luta de Jacob e o impacto que MVID tem em sua vida e na das pessoas ao seu redor. Luiz Manuel Gonzalez é um menino do México que ganhou atenção mundial em 2017 porque pesava tanto quanto uma criança de 10 anos quando tinha apenas alguns meses de idade. Ao nascer, Luiz pesava saudáveis 3,5 kg, mas seu peso começou a aumentar rapidamente e aos poucos meses de idade ele pesava mais de 13 quilos. Devido à sua condição incomum, Luiz foi encaminhado para diferentes hospitais e especialistas no México, mas os médicos não conseguiram determinar a causa do seu rápido ganho de peso. Embora algumas fontes tenham relatado que Luiz foi diagnosticado com a síndrome de Prader-Willi, isso não foi confirmado por profissionais médicos. Na verdade, os médicos não conseguiram identificar um diagnóstico específico ou causa subjacente para a condição de Luiz, tornando seu caso altamente único. Sua mãe, Isabel, foi aberta sobre sua luta para cuidar de Luiz e o impacto que sua condição teve em sua família. Ulrich é um menino de Madagascar que nasceu com as pernas muito tortas devido a uma condição médica chamada artrogripose. Isso fez com que seus músculos não se desenvolvessem na mesma proporção que seus ossos, fazendo com que suas pernas se dobrassem para trás. Por meio de uma campanha de arrecadação de fundos, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir as pernas. Em 2019, a organização Mercy Ships chegou a Madagascar e Ulrich foi selecionado para se submeter a uma cirurgia para endireitar as pernas. Ele passou por uma série de operações a bordo do navio, endireitando gradativamente seus ossos. As fotos dele antes e depois da cirurgia são notáveis. A cirurgia foi realizada a bordo do Mercy Ship, um hospital flutuante que presta cuidados médicos a comunidades carentes em países em desenvolvimento. Eles compartilharam a história de Ulrich em seu site, detalhando sua jornada desde a incapacidade de andar até ficar em pé com orgulho após uma operação bem-sucedida. O vínculo entre Jen e Bill começou na infância, quando eles se conheceram brevemente em um hospital. Anos depois, já adultos, eles se reconectaram por meio de um site de namoro para gente pequena. Eles se casaram em 2008 e se aventuraram no mundo dos reality shows em 2009, com seu próprio programa TLC em exibição por 14 temporadas. A decisão de adotar resultou do conselho médico de que uma gravidez poderia representar sérios riscos para Jen devido à sua forma de nanismo. Apesar de suas tentativas de ter um filho biológico através de uma mãe substituta, Jen e Bill vivenciaram a dor de 2 abortos espontâneos. Portanto, eles voltaram a concentrar sua atenção na adoção. Em 2013, eles encontraram Will, que foi abandonado ao nascer e vivia em uma família adotiva na província de Hohhot, na China. No ano seguinte, eles expandiram sua família novamente, adotando Zoe, de 2 anos, na Índia. Jen e Bill declararam que seus corações estão prontos para receber ainda mais crianças. Nariana é uma menina de 8 anos chamada de Branca de Neve Siberiana. A menina é albina e surpreendeu muitas agências de modelos com sua aparência única. Como você pode ver, ela tem lindos cabelos brancos claros, com uma tez clara.
Curiosamente, não há outros albinos em sua família, e de fato ela é única de cabelos brancos. Muitas agências e empresas de publicidade a convidam para ser modelo para eles, mas a mãe de Nariana acha que ela ainda é muito jovem para isso. Annabelle Whitehouse é uma menina de 12 anos do Reino Unido que tem uma doença de pele rara chamada ictiose bolhosa. Isso faz com que ela perca a pele até 14 vezes ao dia. Essa condição dolorosa tornou difícil para ela realizar as atividades diárias. As mudanças na pele de Annabelle foram notadas por seus pais quando ela tinha apenas 6 semanas de vida. Apesar de procurar ajuda médica, sua pele piorou com o passar dos anos. Por exemplo, ela tem que passar horas no banho todos os dias para amaciar a pele. A ictiose bolhosa afeta apenas um pequeno número de pessoas em todo o mundo e atualmente não há cura. As opções de tratamento para Annabelle incluem hidratantes, pomadas e antibióticos para prevenir infecções. No entanto, mais pesquisas são necessárias para entender melhor a condição, desenvolver tratamentos eficazes e possivelmente encontrar uma cura. Connie Lloyd nasceu com uma marca de nascença vermelha que cobria seu nariz, o que lhe valeu o apelido de nariz de palhaço. A marca de nascença, também conhecida como malformação vascular, é causada pelo crescimento excessivo de vasos sanguíneos na área afetada. Segundo relatos, os médicos descobriram a marca de nascença pela primeira vez quando a mãe de Connie estava grávida de 34 semanas durante um ultrassom de rotina. No entanto, eles não puderam determinar a gravidade da condição até que Connie nascesse. A marca de nascença começou a crescer quando Connie tinha apenas um dia de vida e continuou a se desenvolver, tornando-se mais proeminente à medida que ela crescia. Aos 3 anos, Connie passou por uma cirurgia de 3 horas para remover a marca de nascença. Sua mãe falou abertamente sobre a decisão de se submeter ao procedimento, dizendo que foi uma decisão difícil de tomar. A razão pela qual tomou essa decisão foi proteger Connie de qualquer possível intimidação ou assédio no futuro. Hoje ela tem 8 anos e dizem que Connie leva uma vida feliz e saudável. Agora, apenas uma pequena mancha em seu nariz permanece como uma lembrança do passado. Gabe Shue é uma jovem bailarina do Missouri que aos 9 anos perdeu parte da perna devido a osteosarcoma, um tipo de câncer ósseo que afetou seu joelho. Apesar disso, Gabe não deixou que isso a impedisse de seguir sua paixão pela dança. Graças a uma forma revolucionária de cirurgia chamada rotoplastia, os médicos recolocaram o pé no resto da perna em um ângulo de 180 graus, permitindo que ela se encaixasse em uma prótese e continuasse dançando. Um ano após a cirurgia, ela deu o primeiro passo bem-sucedido e voltou ao estudo de dança. A história de Gabe chamou muita atenção nas redes sociais e nos noticiários. Ela até apareceu em programas de televisão nacionais como Ellen DeGeneres e Good Morning America. Além de sua carreira na dança, Gabe também é porta-voz nacional de uma organização de conscientização sobre sua condição, chamada The Truth 365, onde defende mais financiamento e pesquisas para combater a doença. Tina e Rob Thomas escreveram um livro sobre sua jornada com sua filha adotiva, Mui, que vive com uma rara doença genética de pele chamada ictiose arlequim. A ictiose arlequim é uma condição em que os bebês nascem com placas de pele espessas e duras cobrindo uma parte significativa do corpo. Essa pele inflexível pode levar a deformidades faciais, desafios na regulação da temperatura corporal e aumento da suscetibilidade a infecções devido a rachaduras e fissuras na pele. Mui, agora uma jovem, desafiou as expectativas e perseguiu suas paixões como instrutora certificada de yoga e árbitra de rugby. No livro, Tina compartilha seu primeiro encontro comovente com Mui, um bebê abandonado e rejeitado pela sociedade por causa de sua aparência. Tina se lembra do momento em que Mui a viu chorando em um quarto de hospital e como ela imediatamente se apaixonou por ela. Ela expressa sua determinação inabalável em lutar por Mui, apesar de ter 26 anos na época. A família Thomas também investiu muito tempo e esforço no combate ao cyberbullying, ao preconceito e à discriminação. Todos nós já ouvimos falar de pessoas que sofrem de gigantismo, mas este menino de 8 anos da Índia tem uma parte do corpo que é gigantesca. Na verdade, ele é conhecido como o menino com as maiores mãos do mundo. A certa altura, suas mãos começaram a crescer cada vez mais e ele até teve que passar por uma cirurgia. O pobre menino chegou a ser chamado de criança do diabo pelos vizinhos supersticiosos de sua aldeia porque acreditavam que o menino estava amaldiçoado por causa de suas mãos grandes. Mas esse não era o único problema. Mohammed não podia frequentar a escola porque os professores diziam que suas mãos assustariam outras crianças.
Depois que o menino ganhou as manchetes, um cirurgião ofereceu sua ajuda e Muhammad passou por uma série de cirurgias complexas em suas mãos. Isso deixou seus pais super otimistas sobre seu futuro. Vamos torcer para que ele se saia bem. Você provavelmente já viu pessoas com olhos de cores diferentes, onde um olho é azul e outro é castanho. Mas você já viu dois irmãos que têm exatamente a mesma cor de olhos? Conheça Mehmet e Keren, dois irmãos que nasceram com a condição conhecida como heterocromia completa, o que significa que seus olhos têm duas cores diferentes. Eli Thompson não é alguém nascido uma vez em 1000 anos, ele é um em 197 milhões. Eli nasceu sem nariz devido a uma rara anormalidade facial chamada arritmia. Embora a condição seja extremamente rara, o espírito e a resiliência de Eli inspiram pessoas em todo o mundo. Mesmo com sua estrutura facial única, Eli está sempre sorrindo e conversando com todos que encontra. Mesmo quando bebê, ele aprendeu a se comunicar usando a linguagem de sinais do bebê, pedindo sua guloseima favorita, biscoitos. Seu amor pela sobremesa chegou a ponto de receber o prêmio Cookie de sua creche. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais na condição de Eli. Quando Eli tinha 5 anos, ele foi submetido a uma traqueostomia. Este procedimento criou uma abertura em sua traqueia e um tubo foi inserido para ajudá-lo a respirar. Quando ele tinha 7 meses, Eli conheceu outra criança, Tessa Evans, da Irlanda, que também tinha arritmia, mas era um pouco mais velha que Eli. O encontro deles foi um momento tocante. Neve e Nelly são gêmeos siameses unidos pela cabeça. Eles nasceram em 27 de agosto de 1999, o que significa que agora têm 22 anos. Embora os médicos inicialmente tenham dado a eles uma chance mínima de sobrevivência, eles desafiaram essas previsões e conseguiram enfrentar os difíceis desafios com os quais foram confrontados. Um aspecto interessante de sua condição é que eles compartilham uma parte de seus cérebros, o que levou as pessoas a especular que eles podem ler os pensamentos uns dos outros. Embora esse provavelmente não seja o caso, ambos compartilham uma veia que os impede de passar por uma cirurgia para separá-los. Eles também compartilharam que um dos desafios que enfrentam como gêmeos siameses é que eles não podem olhar um para o outro diretamente, e em vez disso precisam usar espelhos para ver o rosto um do outro. Apesar disso, eles desenvolveram uma forte comunicação e trabalham juntos para navegar na vida cotidiana. Neve e Nelly se tornaram populares nas redes sociais e usaram sua plataforma para aumentar a conscientização sobre sua condição. Eles também começaram seu próprio canal no YouTube, onde compartilham mais sobre suas vidas e experiências como gêmeos siameses. Conheça o Pinóquio da vida real. Ollie Terziz é um menino de Maesteg, País de Gales, que nasceu com uma doença rara chamada encefalocele. Isso significa que seu cérebro cresceu através de um buraco no crânio e chegou ao nariz, fazendo-o parecer o personagem da Disney Pinóquio. Sua mãe descobriu pela primeira vez que algo estava diferente em Ollie em sua ultrassonografia de 20 semanas. Ollie passou por várias cirurgias dolorosas para poder respirar, incluindo uma operação bem-sucedida de 2 horas no Hospital Infantil de Birmingham. Isso aconteceu em novembro de 2014 e removeu grande parte do fluido cerebral para reconstruir seu nariz. Devido à raridade da doença, o tratamento só está disponível em Birmingham e em 3 outros centros especializados no Reino Unido. A mãe de Ollie falou sobre os comentários ofensivos que seu filho recebeu de estranhos, dizendo que ele é feio e nunca deveria ter nascido. Ollie agora está totalmente recuperado e é descrito por sua mãe como um garotinho animado que adora mergulhar na piscina infantil e brincar com a irmã. Além das cirurgias para permitir que Ollie respire, ele precisará de mais cirurgias no futuro, mas os médicos estão esperando para ver como seu crânio se desenvolve antes de realizar procedimentos mais invasivos. Em janeiro de 1954, 2 entregadores de pão nos arredores de Lancaster, Ohio, fizeram uma descoberta chocante: um menino de 2 meses abandonado em uma cabine telefônica. O abandono do bebê deixou a cidade perplexa por mais de 6 décadas. Graças a um recente teste de DNA, Steve Dennis, agora com 64 anos, descobriu as tão esperadas respostas. Criado por seus pais adotivos Stanley e Vivian Dennis, Steve sabia de sua adoção desde os 3 anos de idade. A família de Steve forneceu a ele um kit de teste de DNA do Ancestry.com que o ajudou a se conectar com um parente genético, seu primo. Steve finalmente conheceu sua meia-irmã. Com as peças do quebra-cabeça se encaixando, a irmã de Dennis procurou a mãe, agora com 85 anos, e gradualmente começou a se lembrar de detalhes sobre seu primeiro filho.
Segundo o relato da mãe, ela tinha apenas 18 anos quando Steve nasceu. Na época, seu pai fez uma falsa promessa. Ele se casaria com ela se ela deixasse o bebê. Durante a viagem de Ohio para Kentucky, onde Steve nasceu, seu pai o levou, deixou-o na cabine telefônica e desapareceu de suas vidas para sempre. Na casa dos 60 anos e sua mãe biológica na casa dos 80, os dois finalmente se conheceram. Luciana Vulcan é uma menina com uma condição rara que afeta apenas 800 pessoas no mundo inteiro. Você pode não acreditar, mas ela está literalmente virando uma estátua. Isso ocorre porque seus músculos, tendões e ligamentos estão ficando duros como ossos e, infelizmente, não há cura que possa ajudá-la. Há um alto risco de ela ficar imóvel, mas os médicos ainda esperam que isso não aconteça. Você pensaria que precisa de seu cérebro para todos os tipos de tarefas, como tomar decisões, resolver problemas e armazenar memórias. Mas a seguinte história irá surpreendê-lo. No passado, pesquisas científicas sugeriram que ambos os lados do cérebro deveriam estar intactos para levar uma vida normal. Mas uma condição rara chamada encefalite de Rasmussen desafiou essa crença. Jodie Miller é alguém que foi diagnosticada com essa condição. Ela frequentemente sofria de convulsões graves no lado direito do cérebro, além da paralisia severa no lado esquerdo do corpo. Apesar das tentativas dos médicos de curar Jodie, nada funcionou, tornando a hemisferectomia a única opção. A hemisferectomia é um procedimento cirúrgico no qual metade do cérebro é removida. Esse tipo de tratamento é algo que você só esperaria ver em séries de televisão como Grey's Anatomy, mas isso era real. Os cirurgiões removeram o lado direito do cérebro de Jodie. O procedimento foi bem sucedido e, com a ajuda da fisioterapia, ela se recuperou bem. O hemisfério esquerdo do cérebro de Jodie foi capaz de assumir o papel do seu hemisfério direito ausente. Essa habilidade é chamada de neuroplasticidade, um fenômeno no qual o cérebro religa e modifica suas conexões para restaurar as funções perdidas. Hoje em dia, Jodie superou todos os tipos de contratempos e desafios. Ela se formou na faculdade e ganhou várias bolsas e prêmios e agora leva uma vida saudável, tudo com apenas metade do cérebro. Vedant Joshi é um menino de Gujarat, no oeste da Índia, e nasceu com o pé direito que agora pesa 5,5 kg. Apesar de sua condição, ele consegue andar e correr normalmente, mas foi intimidado por outras crianças durante toda a vida e não pode ir à escola. Seu pai o levou a mais de 100 médicos na Índia e no exterior, mas ninguém conseguiu diagnosticar sua condição. A condição de Vedant confundiu centenas de médicos da Índia e do exterior. Eles sugeriram que ele poderia sofrer de condições que vão desde retenção de água até desequilíbrio hormonal, mas ninguém foi capaz de recomendar um tratamento. Seu pai tentou todos os ramos das ciências médicas, desde a homeopatia até os especialistas em ortopedia, mas sem sucesso. Apesar de sua condição, o menino consegue andar e correr normalmente e não sente dores na perna ou no pé. Ele pode até sentar em uma bicicleta sem qualquer apoio. No entanto, seu pé continua a crescer com a idade e o comprimento, e é provável que continue a crescer em proporções incríveis. Muitos médicos sugeriram amputar sua perna, mas seu pai quer evitar isso, pois isso incapacitaria permanentemente seu filho e o tornaria dependente para sempre de outras pessoas. Esperemos que o menino esteja bem agora. Muriel Clayton tem 92 anos e Mary Smith tem 76. O vínculo comovente delas foi oficialmente reconhecido em um tribunal de Dallas, quando um juiz as declarou mãe e filha. Em vez do habitual ursinho dado aos recém-adotados, ele presenteou a dupla com elegantes orquídeas brancas. Mas como é que uma pessoa de 90 anos adota uma pessoa de 70? Biologicamente, Muriel e Mary são primas. A tragédia aconteceu quando o pai de Mary faleceu inesperadamente de ataque cardíaco em 1950, quando ela tinha apenas 11 anos. Sua mãe lutava há muito tempo com problemas de saúde mental, o que levou Mary a morar temporariamente com Muriel, que na época era uma jovem casada. Apesar das tentativas de se reunir com a mãe, Mary encontrou conforto e felicidade na família de Muriel. Ela se juntou permanentemente à família aos 14 anos, adquirindo 4 irmãs mais novas ao longo do caminho. A mãe biológica de Mary passou o resto da vida em instituições psiquiátricas e faleceu aos 73 anos. Com o passar dos anos, à medida que a vida as mantinha ocupadas, Muriel adiou a ideia da adoção. Mas com o passar do tempo, ela percebeu a importância de tornar Mary a sua filha legalmente, antes que fosse tarde demais. Às vezes espirrar é um alívio, mas não para Caitlin Thornley, porque essa garota espirra milhares de vezes por dia.
Ela faz isso pelo menos 2 vezes por minuto e às vezes espirra até 20 vezes por minuto durante 15 minutos seguidos. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou quando ela completou 12 anos e os médicos explicaram que ela tinha uma condição rara chamada tic. Kim Hong-yeon chamou a atenção nacional na China depois que fotos dela jogando basquete nas mãos se tornaram virais. Ela perdeu as 2 pernas em um acidente de trânsito quando era jovem. Ela cresceu na zona rural do condado de Luliang, na província de Yunnan, no sudoeste da China. A família de Qian teve que se adaptar às suas necessidades de maneiras inovadoras. Em 2005, depois que a imprensa chinesa chamou a atenção para sua situação, ela pôde viajar a Pequim para receber membros artificiais gratuitos do Centro de Pesquisa de Reabilitação da China. 2 anos depois, ela se juntou a um clube de natação local. Quando ela entrou na água, ela inicialmente lutou e sentiu como se estivesse se afogando. Com a dedicação que nem sempre os adultos têm, porém, ela persistiu nos treinos dedicando 4 horas diárias ao esporte. Mas, como você provavelmente adivinhou pelas fotos virais, a natação não é o esporte favorito dela, mas o basquete é. Além do basquete, Qian participou de competições de mergulho, muitas vezes usando suas próteses especialmente projetadas. Sua determinação e resiliência lhe renderam vários prêmios e reconhecimento, incluindo o Courage Award no Laurels World Sports Awards em 2012. Shiloh Pepin nasceu com uma condição rara chamada sirenomelia, também conhecida como síndrome da sereia, que afeta apenas 1 em cada 100 mil bebês nascidos vivos. Essa condição é caracterizada pela fusão das pernas, fazendo com que pareçam um único membro. A sirenomelia é uma condição complexa que não é totalmente compreendida. A maioria dos bebês nascidos com sirenomelia apresenta anormalidades em seus sistemas gastrointestinal ou reprodutivo, como foi o caso de Shiloh. No caso de Shiloh, a fusão se estendeu por toda a parte inferior do corpo, incluindo a bexiga, o útero e os canais intestinais, tornando sua condição ainda mais desafiadora. Infelizmente, esta condição é quase sempre fatal. A menina passou por tratamento por 8 anos e passou por mais de 150 cirurgias em sua vida. Os médicos disseram a ela para passar o máximo de tempo possível em casa e tentar viver o máximo possível. Infelizmente, 2009 foi o último ano para Shiloh. Ela tinha apenas 10 anos e faleceu devido a complicações de pneumonia. Se você já se cansou da cor dos seus olhos, imagine ter olhos prateados. Você acha que isso é uma bênção ou uma maldição? Esta menina pode responder essa pergunta. Primrose Austin nasceu com uma doença ocular rara que a deixou com dores terríveis. Seus olhos eram prateados, o que chamou a atenção de seus pais adotivos quando viram uma foto dela no Facebook. A menina foi negligenciada em um orfanato na China e nunca aprendeu habilidades básicas como manter a cabeça erguida ou beber na mamadeira. Quando ela acordou em crise há 8 meses, 11 especialistas foram consultados para descobrir o que estava causando o seu sofrimento. Uma ressonância magnética revelou que ela tinha a rara síndrome CSP25, responsável por diversas complicações oculares, e seus olhos tiveram que ser removidos. Seus pais adotivos acreditam que foi a decisão certa e que aliviou a fonte de sua dor. A menina agora está se adaptando à vida sem visão e aprendendo uma forma de linguagem de sinais baseada no toque para se comunicar. Sua condição melhorou dramaticamente desde que passou pelo tratamento a laser para reduzir a pressão atrás dos olhos. Joe e Carrie Bethlen sempre sonharam em ter uma família grande, mas após o nascimento do primeiro filho, eles lutaram contra a infertilidade. Apesar das inúmeras tentativas de fertilização in vitro, o casal de 62 anos decidiu seguir o caminho de adoção. Durante esse processo, eles conheceram Hannah, uma menina sul-coreana de 2 anos que foi abandonada em um orfanato devido a um distúrbio de desenvolvimento que a deixou sem olhos. Tocados pela experiência, adotaram Jessie, outra criança de um orfanato sul-coreano, abandonada pela mãe biológica devido a uma grave dificuldade de aprendizagem. 2 anos depois, eles acolheram Abby em sua família. Abby foi encontrada em um parque na Índia e sofria da síndrome de Fraser, uma doença genética rara que mantinha suas pálpebras fechadas. No mesmo ano, adotaram o bebê David, que foi deixado na escadaria de um prédio governamental na China. A família continuou a crescer com a chegada de Obed Josiah, que tem paralisia cerebral e deficiência intelectual, e Bethany, que nasceu prematura e é cega. No total, a família Bartley adotou 6 crianças cegas e está fazendo o possível para proporcionar a eles a melhor vida possível. É comum os adolescentes quererem parecer mais velhos do que realmente são. Por exemplo, eles usam muita maquiagem ou certas roupas para parecerem mais maduros.
Mas este não é o caso de Zara Hartshorn, pois esta garota teve que passar por uma mudança de rosto para lidar com a síndrome de Benjamin Button. Zara era uma adolescente comum, mas aos 21 anos parecia alguém de 60 anos. A coisa toda começou quando Zara tinha apenas 12 anos e já parecia alguém de 40 anos. A menina herdou esta rara doença genética de sua mãe. As crianças na escola sempre intimidavam Zara e era muito difícil para ela fazer amigos. Mas depois que ela fez a cirurgia, o bullying não era mais um problema para ela. Um médico chamado Robert Herzeg até ofereceu a Zara um lifting facial e correção de nariz grátis, e é claro que ela concordou. Todas as garotas provavelmente vão ficar com ciúmes depois de ver os cílios desse menino. Muin Bashonaev tem apenas 11 anos e seus cílios têm 5 centímetros de comprimento. Quando o menino foi questionado se o comprimento dos cílios o incomodava, ele disse que não. Ele acrescentou que eles o fazem se sentir especial e que ele realmente gosta de tê-los. Quando seu pai era criança, ele também tinha cílios longos. Abushi é um menino de 6 anos que mora na cidade de Jinka, no sul da Etiópia. Seus pais, irmãos e todos em sua família têm pele e olhos escuros e não sabem como Abushi conseguiu seus olhos azuis. Seus olhos azuis penetrantes são uma combinação rara para pessoas de ascendência africana. A aparência única de Abushi atraiu a atenção da mídia na Etiópia e além, e ele também apareceu em artigos de notícias e anúncios. Não se sabe a probabilidade de os africanos terem olhos azuis brilhantes, pois é muito raro. Os olhos azuis são mais comumente encontrados em pessoas de ascendência europeia, e acredita-se que a origem dos olhos azuis tenha começado na Europa. No entanto, variações genéticas podem ocorrer em indivíduos de qualquer etnia. Parece que Abushi tirou uma carta única de loteria genética. Em 1984, olhos brilhantes chamaram tanta atenção pela última vez quando o jornalista Steve McCurry tirou uma foto dos impressionantes olhos verdes da garota afegã Sharbat Gula. Quando você vê este bebê recém-nascido pela primeira vez, você pode pensar que ela está usando uma peruca, mas não. A bebê japonesa Shanko se tornou uma sensação na internet quando fotos do seu cabelo cheio se tornaram virais nas redes sociais. A incrível juba de Shanko era resultado de uma condição relativamente rara, conhecida como hipertricose, que causa o crescimento excessivo de pelos em certas partes do corpo. No caso de Shanko, essa condição se manifestava como uma cabeça cheia de cabelos grossos e escuros que chamavam a atenção de pessoas ao redor do mundo. Embora a hipertricose não seja necessariamente comum, também não é necessariamente rara, com várias formas que podem se apresentar no nascimento ou se desenvolver mais tarde na vida. Algumas formas da doença são genéticas e podem ser herdadas nas famílias, enquanto outras parecem estar relacionadas a desequilíbrios hormonais. No caso de Shanko, não está claro se a hipertricose é resultado de uma mutação genética ou outra causa. O cabelo de Shanko se tornou tão popular que ela até conseguiu um contrato de publicidade com a empresa de cuidados com os cabelos Pantene. Abdul Rashid e Shoaib Ahmed são dois irmãos do Paquistão conhecidos como crianças solares devido à sua misteriosa condição em que ficam paralisados todas as noites após o pôr do sol. O caso deles confundiu os médicos paquistaneses durante muito tempo, sem nenhuma explicação clara para sua condição. Os médicos inicialmente não conseguiram diagnosticá-los, mas acabaram descobrindo que os irmãos sofriam de uma doença genética rara chamada síndrome miastênica congênita. Esta doença genética rara afeta a junção neuromuscular, o ponto onde os nervos e os músculos se unem. Em pessoas com esta condição, os sinais que controlam o movimento muscular são interrompidos, levando à fraqueza muscular e à fadiga. Os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa, mas geralmente começam em uma idade jovem. Eles podem ter dificuldade para engolir, respirar ou falar, e também apresentam pálpebras caídas e fraqueza muscular que piora com esforço. Os médicos que tratam os dois irmãos acreditam que seus corpos consomem muita energia durante o dia, levando à paralisia à noite. A família Patterson é uma família extraordinária e com um grande coração. Adotaram em sua família 9 crianças com síndrome de Down. Pam, uma ex-enfermeira, e Gerald, um ex-policial, foram namorados de infância. Cada um de seus filhos, James, Alice, Molly, Riley, David, Timothy, Isabel, George e Thomas, traz seu charme único e abundância de talentos. A síndrome de Down é uma condição genética causada por um cromossomo 21 extra, resultando em vários atrasos no desenvolvimento e limitações físicas. Apesar dos desafios que essa condição traz, os Pattersons não viveriam de outra maneira. A família às vezes recebe críticas ofensivas, mas Pam e Gerald continuam a cuidar amorosamente de sua família especial.
Kennedy Jordan Brownlee é uma super garotinha por um motivo, porque aos 12 anos ela tem o peso de uma criança de 2 anos e tem menos de 1 metro de comprimento. Quando ela nasceu, ela era tão pequena que as enfermeiras a chamavam de polegarzinha. Segundo os médicos, existia uma pequena chance dela sobreviver, e ela provavelmente teve uma lesão cerebral, dos quais apenas 100% no mundo tem. As diferenças nos membros são relativamente raras e ocorrem cerca de 1 em cada 1000 nascimentos. Existem muitos tipos de variações de diferenças nos membros, desde a falta de dedos nas mãos ou do pé até a completa ausência de membros ou dedos. Sophie Green, no entanto, é uma menina que nasceu sem braços e usa os pés para fazer quase tudo que os outros podem fazer com as mãos. A família dela é de Utah e é diferente de outras famílias. Christiane e Jeremy Green têm 7 filhos adotivos com necessidades especiais, incluindo Sophie. Eles adotaram Sophie da China quando ela tinha 2 anos, enquanto eles estavam adotando sua irmã mais velha, Lexi, que é cega. Sophie faz praticamente tudo que a maioria das crianças de sua idade faz, mas com os pés. Ela escreve suas tarefas escolares, pinta as unhas e até se alimenta com os pés. Quando pegaram seu primeiro sorvete, Sophie agarrou-o com o pé e começou a comê-lo sozinha. Sophie aprendeu a escrever, desenhar e até tocar piano com os pés. Isso não é incrível? Ever Risco é uma jovem que ficou famosa por sua rara condição de sono e faz dormir apenas 90 minutos por noite. Esta condição é conhecida como Síndrome de Angelman. Apesar de seu ciclo de sono incrivelmente curto, Ever é considerada feliz, saudável e cheia de energia. Sua condição tornou-se aparente quando ela tinha apenas algumas semanas de idade e seus pais notaram que ela parecia estar acordada por longos períodos durante a noite. À medida que ela crescia, eles perceberam que ela dormia apenas cerca de 90 minutos a cada vez, após o que ela acordava totalmente alerta e enérgica. Com o tempo, seus pais aprenderam a se adaptar ao seu horário de sono único e descobriram que ela poderia funcionar com apenas algumas horas de sono por noite. Embora haja pesquisas limitadas sobre a curta duração do sono, acredita-se que pessoas com essa condição possam alcançar uma qualidade de sono mais alta em um período de tempo menor. Isso pode estar relacionado a mutações genéticas que afetam o relógio interno do corpo ou o tempo gasto em determinados estágios do sono. Sari Rezita Arianti é uma mulher da Indonésia que tem uma condição médica rara que a faz parecer e se comportar como uma criança, apesar de ter 24 anos. Ela tem apenas 87 centímetros de altura e pesa aproximadamente 20 quilos. Sari não consegue andar e precisa ser empurrada em uma cadeira de rodas. Ela também tem dificuldade com a comunicação verbal e usa a conversa de bebê para se expressar. Sua condição é extremamente rara e houve apenas alguns casos semelhantes relatados em todo o mundo. Segundo relatos, a mãe de Sari só percebeu que sua filha tinha essa condição quando ela tinha 2 anos. Devido ao diagnóstico tardio, tornou-se um desafio tratá-la. Os médicos diagnosticaram-na com um distúrbio hormonal de crescimento, e o diagnóstico mais provável é a síndrome de Turner, que afeta o crescimento de uma pessoa. A síndrome de Turner afeta apenas meninas e ocorre quando um dos 2 cromossomos X está ausente ou incompleto. Apesar de sua aparência infantil, o corpo de Sari funciona como o de um adulto. Depois de uma jornada de 5 anos cheia de esperança e paciência, Liz e John Grabowski, de Fresno, expandiram sua família de uma forma extraordinária. Eles escolheram partilhar o seu amor com 5 crianças especiais da China, 4 das quais têm uma condição genética notável, o albinismo. Esta condição é conhecida por causar falta de pigmento na pele, cabelos e olhos. Além disso, 3 crianças também enfrentaram cegueira legal. A primeira filha adotiva foi Lily, uma menina amorosa com albinismo. Eles então adotaram Mai, uma menina sem albinismo, mas que tinha dificuldade para mover o braço devido a danos na rede nervosa do ombro. Por fim, decidiram adotar mais 3 crianças também da China, incluindo 2 meninas e um menino, todos também com albinismo. David Vetter pode ser chamado de herói porque, graças a ele, os médicos ajudaram milhares de outras crianças com um sistema imunológico extremamente comprometido. David foi apelidado de Bubble Boy porque, no nascimento, seu sistema imunológico estava comprometido e os médicos imediatamente o colocaram em uma bolha. Os médicos confirmaram que o menino tinha SCID, um grave distúrbio imunológico combinado, o que significava que seus pais, se quisessem que David vivesse, teriam que aceitar o fato de que ele teria que ficar em uma bolha para sempre. Parece incrível, mas o menino viveu em uma bolha até os 12 anos.
Mesmo que ele tivesse que ficar na bolha para se manter vivo, sua vida não estava completamente isolada. A mãe de David explicou que quem se comunicava com o menino rapidamente esquecia a bolha. O caso de David ajudou os médicos de todo o mundo a obter informações muito importantes sobre sua doença, que desde então salvou outras vidas. Quando você vê Ali Hossein Khan pela primeira vez, pode pensar que ele tem mais de 80 anos, mas não, Ali tem apenas 14 anos. Ele nasceu com uma condição difícil chamada progéria. A progéria é muito rara e causa envelhecimento rápido. Existem apenas 80 pessoas em todo o mundo que vivem com esta condição. Ali não era o único em sua família. Seus pais tiveram outros 5 filhos com a mesma condição. Você se lembra do filme de 2008, O Curioso Caso de Benjamin Button? O filme era sobre o personagem principal Benjamin, um menino que nasceu velho e rejuvenesceu com a idade. Este filme foi baseado em uma história real. Conheça Yernar Alibekov, um menino que sofre da rara síndrome genética de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos afeta os tecidos conjuntivos, causando articulações e pele frouxas e frágeis. A condição fez com que Yernar tivesse a pele flácida, como um homem velho, fazendo-o parecer muito mais velho do que realmente é. Apesar dos desafios que isso apresenta, ele é uma criança feliz e ativa que adora brincar com seus amigos. A síndrome de Ehlers-Danlos é relativamente rara e ocorre em cerca de 1 em 50 mil casos. A condição pode causar complicações como dor crônica, luxação articular e escoliose. No entanto, opções de tratamento estão disponíveis para controlar os sintomas, melhorar a mobilidade e prevenir complicações. Mesmo uma cirurgia como a que Yernar passou provavelmente não melhorará muito a flacidez da pele. Nina Warnell nasceu sem sistema imunológico, o que significa que seu corpo não conseguia combater nem mesmo as menores infecções. Isso a tornou extremamente suscetível a doenças e ela teve que passar a vida em um ambiente completamente estéril. Sua condição é frequentemente chamada de Síndrome da Garota da Bolha e se refere a indivíduos que precisam viver em um ambiente rigidamente controlado para protegê-los de infecções. A condição de Nina tornou-se aparente quando ela tinha apenas alguns meses de idade e começou a ter infecções de ouvido recorrentes. Por volta do 6º mês, ela foi diagnosticada com imunodeficiência combinada grave, que impedia seu corpo de produzir células imunológicas essenciais. Seu quarto está equipado com filtros especiais que removem bactérias ou vírus do ar, e sua família deve usar aventais e máscaras especiais ao entrar em seu quarto. Ela ainda precisa tomar remédios para controlar sua condição rara, que ocorre em 1 em cada 300 mil pessoas. Seus pais também foram informados de que ela precisaria de um transplante de medula óssea para sobreviver. Este menino vietnamita com a síndrome do Superman é Nguyen Hoang Nam, de 10 anos. Ele tem uma doença genética rara chamada hipertrofia muscular relacionada à miostatina. Esta condição causa a redução da gordura corporal e aumento do tamanho do tecido muscular esquelético, resultando em um corpo extremamente musculoso. Apesar do seu físico impressionante, os pais de Nguyen afirmam que ele está perfeitamente saudável e não tem problemas médicos. Ele sonha em se tornar um fisiculturista quando crescer e costuma assistir vídeos de fisiculturistas no YouTube. A hipertrofia muscular relacionada à miostatina é uma condição genética rara causada por uma mutação no gene MSTN, que instrui o corpo sobre a quantidade de miostatina a ser produzida. A miostatina é uma proteína ativa nos músculos esqueléticos para o movimento e também limita o crescimento muscular. Como resultado, as pessoas com esta condição podem ter até o dobro da massa muscular normal, embora isso nem sempre se traduza num aumento de força. A mídia no Vietnã apelidou sua condição de Síndrome do Superman, e ele ganhou atenção internacional depois que fotos e vídeos dele se tornaram virais. Você tem muitos irmãos e irmãs? Se assim for, provavelmente não tantos como essa próxima família. A família Briggs tem um total incrível de 34 filhos. Deste grupo impressionante, 29 foram adotados em diferentes países, incluindo México, Gana e Ucrânia. E isso não é tudo, porque Jeanne e Paul estão atualmente em processo de adoção de mais 2 meninos de Gana. Cada processo de adoção foi uma experiência única, com alguns concluídos em apenas 2 meses, enquanto outros demoraram até 1 ano e meio. Nos últimos 29 anos, a casa da família Briggs passou por mudanças significativas, com 9 quartos, incluindo 2 dormitórios e uma área total de mais de 460 metros quadrados. A casa mais que dobrou de tamanho. Serve não apenas como casa, mas também como escola,
já que Jane assumiu a responsabilidade de educar as crianças em casa durante quase 3 décadas. Ela também tem 30 bocas famintas para alimentar no café da manhã, almoço e jantar. A conta média semanal de compras da família é de cerca de $1.000. Olivia Farnsworth é uma garota única, pois não sente dor, fome ou cansaço. Também poderíamos chamá-la de garota com superpoderes, embora os médicos digam que ela é biônica. Infelizmente, esta condição super rara vem com algum perigo, porque como ela não sente dor, ela pode se machucar facilmente, ou como ela não sente fome, ela pode esquecer de comer qualquer coisa. O que torna você uma pessoa única? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!